Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de discipulado, certo? Glória a Deus. Como vocês bem sabem, nós vamos deixar tocando um louvorzinho aqui rapidinho. E daqui a pouquinho nós vamos estar dando início em nome do Senhor Jesus. Quem sabe mais pessoas estarão conosco para poder ouvir a mensagem da palavra do Senhor, para se edificar na fé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vou deixar aqui mais encaminhado um pouco aqui para que os irmãos possam estar depois, quem quiser estar anotando, fique à vontade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos orar nesse momento, iniciando o trabalho do Senhor. Eu convido você para estar orando, para que nós possamos iniciar essa aula de discipulado em nome de Jesus, para que nós possamos ter êxito na aula, tanto para poder transmitir, quanto para poder também aprender. E somente o Espírito Santo ele tem esse poder, né, de poder nos inspirar, de poder nos ajudar para que a palavra de Deus ela seja transmitida aos corações, não apenas com conhecimento, mas com a graça do Senhor e com a unção do Espírito Santo que transforma a vida do homem. Amém? Soberano Deus e Pai, neste momento nós damos início a esta aula para a glória do Teu santo nome. A aula de número 3, Senhor, onde vai falar a respeito sobre o tema Conhecendo a Salvação. Deus amado, essa é a terceira aula em que estamos transmitindo aqui. Tenho certeza, meu Deus, que estas mensagens podem nesse exato momento não estar alcançando tantas pessoas, mas futuramente outras pessoas terão o prazer também de poder assistir, meu Pai, poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que cada um que aqui ouvir a Tua mensagem sinta-se edificado pela palavra do Senhor, sinta-se capacitado, meu Deus querido, pela palavra de Deus. Senhor amado, sou apenas aqui um mensageiro do Senhor, um porta-voz. Humildemente aqui eu me coloco nesta hora e peço, Senhor, a sabedoria, o entendimento para poder realizar, Senhor, esta missão com sabedoria e com graça do Teu Espírito Santo. Que eu possa, meu Deus querido, ser um canal de bênção para a vida deste irmão. Meu Deus eterno, que de qualquer maneira possamos estar contribuindo, mesmo com uma pequena parcela, Pai, na sua vida espiritual. Senhor, que ele possa crescer e guardar isso para o resto da sua vida. E assim ele também se torne, Senhor, um outro formador de discípulos, em nome de Jesus. É o que nós te rogamos, meu Pai, e por fé em Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. A gente sente a presença de Deus, irmãos. Nesse momento, estou sentindo aqui a presença do Senhor e que durante essa aula você também possa estar sentindo a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Aqui nós não estamos, irmãos, apenas dando uma aula, nós estamos prestando um culto a Deus, um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, certo? Onde nós estamos trazendo a instrução da palavra do Senhor aos irmãos que são os nossos ouvintes, são os aprendizes da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vou só liberar um pouco mais o meu espaço aqui para poder não me sentir complicado aqui na hora de escrever. Então hoje a nossa aula, irmãos, hoje são 11/7/2020. Então hoje nós vamos estudar a aula 3, Conhecendo a Salvação, que está baseado
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso número 12. E eu convido você neste momento a estar juntamente comigo, lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Eu convido você a estar pegando as suas Sagradas Escrituras, a sua palavra, as Sagradas Escrituras do Senhor, a palavra de Deus, para que nós possamos juntos estar lendo a palavra do nosso Salvador. E a palavra de Deus vai nos dizer assim. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui que não está em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo número 4, verso de número 12. A palavra do Senhor vai nos dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, recapitulando para você: e não há salvação em nenhum outro. Olha só, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, ou seja, aqui na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, ou pelo qual devamos ser salvos, certo? Então essa é a leitura base que nós temos aqui nesse momento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é a salvação. Você pode estar se perguntando. Primeiro nós vimos um texto em que nós observamos que não existe nenhum outro nome abaixo no céu dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, o único nome que nós podemos ser salvos é através do nome de Jesus, que foi aquele que morreu na cruz por nós, certo? Entregou a sua vida inocente por nós que somos pecadores, para poder nos justificar, certo? Da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós podemos ver? A salvação, na realidade, ela vem ser um resultado da morte expiatória de Jesus, ou seja, a morte substitutiva do Senhor por nós. O Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. Então, a salvação é um resultado da morte de Cristo na cruz do Calvário. E louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a morte do Senhor Jesus, ela foi o ponto principal para que nós viéssemos ser salvos, resgatados do mundo de pecado. A salvação, na realidade, ela vem ser um dom dado por Deus. Que esta salvação, ela não depende de nós, ela não vem de nós, na realidade. Ela é um dom de Deus. E esse dom é um favor que nós não merecemos. É um favor que nós não, na realidade, nós não somos merecedores, mas que a graça de Deus tem dado para nós. Louvado seja Deus. Então vamos observar. Você pode ter várias perguntas a respeito do que é salvação. E um dos pontos principais do que é salvação é um ato soberano. Louvado seja Deus. A salvação é um ato soberano de Deus. Na aula passada, nós falamos o que a respeito? Nós falamos do assunto conhecendo a Deus. E no assunto conhecendo a Deus, nós falamos de alguns atributos comunicativos que Deus se comunica conosco. E alguns atributos, louvado seja o nome do Senhor, incomunicáveis também de Deus. E nesses atributos incomunicáveis, nós falamos a respeito de soberania. E a soberania, ela vai ser basicamente o quê? É Deus fazer aquilo que Ele realmente quer fazer, sem pedir conselho para ninguém, porque Ele é Deus. Então Ele realiza no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, como bem entender que deve ser feito. Então isso é um ato soberano de Deus. E Deus, Ele quis salvar o homem. Deus, Ele quis, pelo seu ato soberano, enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Eu estou com algumas luzes aqui que está acabando me ofuscando a minha visão. Estou olhando um pouquinho para a câmera aqui, mas eu tenho que deixar ela ligada para poder dar para vocês uma imagem bem melhor aqui na transmissão, irmãos. Amém? Então vamos ver, irmãos. Então a gente vai observar que, primeiro, a salvação, ela é um ato soberano de Deus. Então isso implica que é Deus que quer realizar, que Deus quer fazer, Ele quis realizar para nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então a salvação é um ato soberano de Deus. Segundo, a salvação é um ato da infinita misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. É um ato da infinita misericórdia de Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para poder nos salvar. O que seria exatamente esse ato de infinita misericórdia? Todos nós sabemos o que significa a palavra infinito. É aquilo que não tem fim,
Louvado seja Deus. É imenso, é grandioso, não podemos calcular. E a palavra misericórdia, na realidade, ela vai nos mostrar algo que nós não merecemos. A palavra misericórdia, na realidade, ela divide-se em duas palavras. A palavra misericórdia, ela divide-se na palavra miséria, e a palavra córdia vem de cardia, ou seja, de coração. Nós bem sabemos que existem os médicos, né, de várias áreas do corpo humano. E um dos médicos que cuida do coração é exatamente o cardiologista. Então o que acontece? Esta palavra misericórdia é Deus no seu coração se compadecendo das nossas misérias. Na realidade, nós estamos vivendo uma vida de miséria, longe da presença de Deus. Nós observamos que quando Adão pecou, na realidade ele passou a viver uma vida de miséria a partir do momento, naquele momento de pecado. Mas Deus, pelo seu infinito amor, teve misericórdia de Adão e teve misericórdia da sua companheira e providenciou uma forma simbólica, certo? Um símbolo futuro. Louvado seja Deus, que representava a pessoa do Senhor Jesus, e ali vestiu Adão e Eva, né? Louvado seja o nome do Senhor, dando a eles, não, mas já está ali, já está no ângulo já. Dando a eles uma redenção, louvado seja o nome do Senhor, dando a eles uma redenção de seus pecados. Então, observemos. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é isso, é Deus se compadecer das nossas misérias. Nós estávamos perdidos no mundo de pecado e Ele resolveu nos dar o quê? A salvação, o seu favor imerecido, o seu amor, certo? Que é grandioso e infinito. Então, nós temos aprendido, louvado seja o nome do Senhor, o quê? Que somente nesse Deus há salvação. Somente na pessoa de Jesus há salvação. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nem certo... Nem acima, certo, do céu e nem abaixo do céu. Aqui na terra não existe, só apenas o nome de Jesus tem o poder de nos salvar e nós já temos tomado posse, graças a Deus, dessa salvação que é infinita. A salvação de Deus, na realidade, irmãos, ela tem várias outras áreas. A salvação é o que? Ela vem ser cura, ela vem ser restauração, ela vem ser mudança, ela vem ser saúde para a vida da pessoa, ela vem ser libertação, enfim. São vários pontos que poderíamos destacar, certo? Mas que não é exatamente o ponto principal da aula. Nós só queremos trazer um assunto um pouco mais bem básico para que vocês entendam sobre o que é a salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos também saber, certo? Que a salvação, além de tudo, como falamos, misericórdia. Quer dizer, Deus teve compaixão das nossas misérias. Então, eu já falei, a salvação é um dom de Deus. Ou seja, é a graça de Deus que se manifesta. Esta palavra graça significa um favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos. O que acontece? Nós estávamos sujeitos a ser condenados pelo nosso pecado, pelo crime que nós havíamos cometido, que na realidade foi um crime contra Deus. Nós transgredimos contra o Senhor, nós quebramos a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e acabamos sendo também, louvado seja o nome do Senhor, acabamos nos tornando uma alma vivente pecadora. E aí o Senhor teve compaixão de nós e manifestou a sua graça, o seu favor imerecido. Entenda isso. Salvação é um dom de Deus, é o favor imerecido de Deus, que eu não mereço, mas que Ele me dá, mesmo sabendo que eu não sou merecedor desta obra de salvação. E lembrando que a salvação, ela já vem sendo anunciada na realidade, desde o jardim que foi criado lá no Éden. Louvado seja Deus. Já vem sendo anunciada de muito tempo. E o primeiro a anunciar esta salvação foi o próprio Deus. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis vai nos falar que o próprio Senhor profetizou a respeito da semente da mulher. Então entenda isso. Deus, Ele foi o primeiro já a anunciar esta salvação para o homem. E de lá, Deus foi levantando outros homens para poder continuar anunciando esta mensagem salvadora. E um dos que Deus levantou foi o profeta Isaías para isso. Amém? Segundo, nós vamos ver a respeito da necessidade da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, louvado seja o nome do Senhor, a necessidade da salvação. Nós carecemos da salvação. E nós vamos entender, aleluia, que a palavra de Deus vai nos dizer, em Romanos 6, 23, que todos pecaram e que destituídos ficaram da glória de Deus. Aleluia. Quer dizer, quando na realidade Adão ele cometeu o pecado, que Adão errou contra o Senhor,
ele acabou transmitindo para os seus descendentes a natureza pecaminosa. Na realidade, Deus tinha deixado para Adão guiar a sua família, para Deus guiar o seu lar, para Adão tomar conta do jardim, certo? Que foi criado no Éden. E assim Adão, mesmo ele ouvindo aquelas palavras que o Senhor havia dito para ele, que não havia falado para a mulher, mas a mulher acabou ouvindo, certo, a mensagem da serpente e acabou errando contra o Senhor e compartilhando aquele erro com o seu esposo, que na realidade era o conhecedor da mensagem salvadora. Na realidade, ele tinha que ensinar a sua esposa Eva. O Senhor não falou para Eva, o Senhor falou para Adão. Mas só que Adão não desempenhou, na realidade, um bom papel, como deveria ter desempenhado, de instruir a sua esposa. E acabou fazendo o quê? Acabou cometendo o pecado contra o Senhor e tornando-se uma alma vivente, né, caída no pecado. E somente Deus, com o seu poder, para poder trazer, na realidade, o homem novamente para a glória do Senhor. Quando o homem peca, ele sai de debaixo da glória de Deus. É por isso que nós, quando Adão pecou, todos nós também acabamos sendo destituídos da glória de Deus. Foi Adão e Eva que foram destituídos, mas consequentemente trazido para nós, nós também estamos destituídos da glória de Deus, desde que nós não queiramos aceitar o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ainda há tempo de ser salvo, ainda há tempo de receber a salvação, ainda há tempo de receber a graça de Deus que se manifesta através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Então a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que todos pecaram. Então lembrando que, como eu já falei, Adão pecou. E às vezes você pode se perguntar, mas por que que nós temos participação nisso? Na realidade, hoje, se a gente for analisar, nós cometemos muito mais erros do que Adão e Eva. Nós cometemos muito mais erros do que Adão e Eva. E a consequência dos nossos pecados cada vez mais nos afastam de Deus. Deus, ele não ama o pecado. Ele ama o homem pecador, certo? Mas ele precisa que o homem, ele quer que o homem venha crer na sua mensagem, se arrependa e receba esta salvação e conheça esta salvação. Você que agora já aceitou a Jesus como Salvador, você está caminhando no caminho certo. Você está se assentando para ouvir a palavra e você está começando muito bem. É assim que o crente tem que começar. Tem que começar assentando-se para poder aprender. E hoje você está aprendendo a respeito da salvação. Louvado seja Deus. Então, observamos o quê? A origem desse pecado em Adão. Certo? A origem do pecado com que diz respeito à raça humana. Porque bem sabemos que na realidade o primeiro pecado subiu ao coração de Satanás no céu. Mas concernente à raça humana, deu-se no Éden. Certo? Deu-se no Éden, no jardim que o Senhor havia criado no Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus por ser um lugar muito bonito. Deus ali criou aquele local e deixou o homem tomando conta daquele lugar. E acabou acontecendo que o homem pecou. E agora nós observamos que Deus, pela sua misericórdia, ele resolve trazer para o homem a salvação. Porque na realidade o homem tem o quê? A necessidade da salvação. A necessidade de ser perdoado, de ser resgatado, de ser redimido e lavado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Consequentemente, devido a esses pecados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Eu estou ficando aqui, vou ter que ajeitar um pouco essa luz aqui, irmãos, que está me acabando me ofuscando a minha vista aqui. Glória a Deus. Verso de número 19, a palavra de Deus vai nos dizer: no sol do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e o pó tornarás. Então o que nós observamos nesse texto? A consequência do pecado. O pecado ele trouxe algumas heranças para o homem. E uma dessas heranças foi exatamente o homem ter que adquirir o seu pão do sol do seu rosto. Deixa eu dizer uma coisa, o homem não passou a trabalhar depois que pecou. O homem passou a ter fadiga depois que pecou. O homem já trabalhava desde muito antes de conhecer o pecado, porque a função que Deus havia dado para ele foi para que ele tomasse conta do jardim. Era um trabalho que Deus havia dado. Porém, agora ele iria colher o fruto do seu alimento através de que? De espinhos que a terra iria produzir. Todo mundo sabe o que é o espinho. E a palavra de Deus também vai dizer que é através dos abrolhos.
Os abrolhos bem sabemos que são ortigas, são plantas, certo, que machucam muito o homem, são plantas terríveis que tem na terra devido ao pecado do homem. E então observemos o quê? Que depois de tudo isso, fez com que o homem se corrompesse, o gênero humano de modo geral, e terceiro, causando também enfermidades. E sem falar homicídios, a gente vai ver que depois como pecou houve o primeiro homicídio, onde um irmão matou o outro irmão, Caim tira a vida de Abel. Enfim, há muitas consequências. E hoje nós vemos o mundo nessa situação que está vivendo, porque o homem não quer saber da salvação de Deus. Eu e você, na realidade, que buscamos ao Senhor Jesus, nós temos que lutar para não perder esta salvação. Para não perder, certo? Aleluia. Louvado seja Deus, esta salvação. Eu quero ler um texto bíblico com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou usando esta Bíblia aqui, ela já está bem velhinha, irmãos. Eu gosto muito dessa Bíblia. Quem me deu ela foi o pastor Rubenilson, certo? Não repare muito, porque a gente já usou muito essa Bíblia aqui. As condições que nós estamos usando, tem uma nova ali, mas eu quero usar esta Bíblia aqui para poder estar transmitindo esta aula para os irmãos. Glória a Deus. A carta aos Hebreus, capítulo de número 2. A palavra diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, verso 1, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Observemos uma coisa, a palavra do Senhor, ela vai nos tratar a respeito de que nós devemos nos apegar com mais diligência, aleluia, com mais diligência a respeito daquilo que tem sido nos anunciado, que nos tem sido anunciado, que é a salvação de Deus para as nossas vidas. E louvado seja Deus. E a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, ela vai nos ensinar que nós devemos ter fé. Na realidade, esta fé no Senhor, a fé para a salvação. Então devemos nos apegar na palavra de Deus, devemos nos agarrar à palavra do Senhor. Nós devemos, na realidade, nos aproximar dia após dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ser como os heróis da fé, que foram homens que perseveraram. Homens que, na realidade, não tinham o que nós temos hoje. Não tinha, certo, tanto acesso aos estudos como nós estamos tendo nesse momento, que está sendo transmitido através do Facebook, certo? Através de um aparelho com tecnologia, através do aparelho de telefone celular, onde nós acompanhamos através de outro aparelho, e a palavra de Deus ela alcança milhares de pessoas. Onde uma pessoa, não importa onde esteja no Brasil, que encontrar aqui, ele vai poder assistir esta aula. Então, na realidade, os heróis da fé não tiveram nada disso, certo? Que você está tendo hoje. Eu e você somos privilegiados, certo? Por esta bênção maravilhosa que Deus também tem nos dado. Aleluia. Louvado seja Deus. E a gente, como pessoas que temos Jesus Cristo, que cremos na mensagem, nós temos que entender uma coisa, que esses homens que fizeram tudo isso, para nós é um grande exemplo. A palavra de Deus aqui vai dizer, capítulo 12, eu quero ler com vocês, capítulo 12, aleluia, da carta aos Hebreus, glória a Deus, da carta aos Hebreus, glória a Deus, Hebreus capítulo 12, verso 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, verso 2, olha só o que a palavra de Deus diz, meu irmão, diz assim, ó, portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então vejamos só, nós temos aqui, no capítulo de número 11, uma lista muito grande de homens que perseveraram, que eu acabei de falar agora há pouco para vocês. Homens que perseveraram no ensinamento, homens que perseveraram na fé, mesmo muitas das vezes sofrendo dores, aleluia, sofrendo perseguições, homens que sofreram percas em suas vidas, na realidade eles, aleluia, não largaram, certo? Porque a Bíblia vai nos dizer que homens que entraram no fogo,
Aleluia. Homens que fizeram coisas extraordinárias, que usaram a sua fé de um modo muito grande. E agora vai nos dizer que estas pessoas, eles estão como uma grande nuvem de testemunhas. Eles são uma grande nuvem de testemunhas. Se eles, na realidade, fizeram tudo isso e nos deixaram aqui, a palavra do Senhor está escrito que eles fizeram tudo isso. Gente, por que nós deixaremos esta salvação? Por que deixaremos de conhecer esta salvação? Nós temos que nos apegar cada dia mais a ela e conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo Jesus, louvado seja Deus, ele vai dizer, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, olhando para Cristo, que é a nossa salvação. E ele mesmo tendo proposta para si uma glória, ele não resolveu, certo? Usurpar ser igual a Deus, mas na realidade ele esvaziou-se de si mesmo e morreu na cruz por nós, para nos dar a salvação eterna. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus por esta bênção maravilhosa? E nós iremos agora para o último ponto da lição, que é aspectos, aleluia, da salvação. Aspectos da salvação. Então você já sabe que quando você crer em Jesus Cristo e o aceita como Salvador, você recebe a salvação. E agora você está estudando para conhecer a salvação. Você já sabe o que é a salvação, certo? Você está vendo a necessidade que o homem tem da salvação. E agora você vai ver o aspecto da salvação. 3 pontos principais existem que englobam a salvação para a vida do homem. Primeiro, irmãos, é a regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro é a justificação. Segundo, a regeneração. E terceiro, a santificação. Glória a Deus. Então, o que nós temos? O que nós podemos aprender com estes aspectos? Louvado seja Deus, que são 3 que englobam toda a salvação, que precisamos passar por elas. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o que ele faz? Ele nos justifica de nossos pecados. Aleluia. Ele nos justifica de nossas transgressões. Jó, capítulo 9, verso 2, vai dizer, como se justificaria o homem para com Deus? O homem de si mesmo não pode se justificar. Primeiro, por que o homem não pode se justificar? O homem é pecador. Então o homem não tem moral para justificar-se a si mesmo, certo? O homem não tem moral para justificar-se a si mesmo, ou seja, no que diz respeito ao perdão de seus pecados. Glória a Deus. Deixa eu baixar mais esse hino aqui. O que diz respeito ao perdão de seus pecados. O homem precisa, na realidade, buscar o Senhor, buscar a Deus, que é o único que pode justificar. O que acontece? Quando nós pecamos contra Deus, ou até hoje, você pode ver, se você transgredir contra as leis dos homens, certamente você vai receber uma punição. A palavra de Deus vai nos dizer que se nós, na realidade, não obedecermos às autoridades, virá a devida punição sobre nós. Então o que nós precisamos entender uma coisa? Quando nós pecamos contra o Senhor, nós acabamos cometendo, como eu falei, um crime contra o Senhor, contra a lei de Deus. Nós transgredimos a lei do Senhor, quebramos a lei do Senhor. Então o que nós merecíamos pela justiça, pelo aquilo que é justo? A morte, certo? A morte eterna, mas foi aquilo que nós falamos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, eu resolvi crer, você resolveu acreditar. E quando você resolveu acreditar que você se humilhou diante dele, o aceitando como Salvador, ele fez o quê? Ele justificou o seu erro. Ele justificou o seu erro. Então quer dizer, um pecado que foi cometido, um erro que foi cometido, mas que foi justificado. Glória a Deus. Então aí nós vimos que se manifesta em Cristo a justiça de Deus. Se manifesta em Cristo Jesus a justiça de Deus para que o homem venha chegar à salvação do Senhor e ao perdão dos seus pecados. Então a justiça de Deus é isso, é a justificação que é manifestada para justificar todo aquele que está debaixo da condenação. Então nós estamos sujeitos à condenação eterna, mas o Senhor levou sobre si os nossos pecados, como vai dizer Isaías no capítulo de número 53. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 53 vai nos falar isso. Amém? Então, o que é essa regeneração? Ela opera em nós, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, essa regeneração, ela vem ser uma mudança em nossas vidas. Louvado seja Deus. Quer dizer, Deus ele vai nos regenerar
louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, através do poder da sua palavra, glória a Deus, ou perdão, ele vai nos justificar, melhor dizendo, que acabei pulando aqui, irmãos, vai nos justificar através do sangue de Cristo, e depois que nós somos justificados, ele vai operar em nós através de quê? Da palavra. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, ensinando a palavra. Eu estou sendo apenas um porta-voz do Senhor, mas quem está operando, certo, por detrás de todo este cenário, não é o homem, é o Espírito Santo que está operando. E esta palavra que está entrando em seus ouvidos, ela está descendo para o seu coração. Aleluia. E quando você estiver descansando, que o Espírito Santo ele estiver indo visitar você durante a noite, ele vai tirar aquilo que não presta e deixar aquilo que presta, que é a sua palavra. E aquilo, na realidade, vai começar a mudar a sua vida. Você vai ter, certo, uma nova condição. Você vai ser regenerado. Ou seja, aquilo que estava estragado na vida do homem, aquilo que não prestava, Deus vai tirando e vai restaurando a vida do homem. O pecado, ele degenera o homem. Ele estraga a vida do homem, ele destrói a vida do homem. Mas o sangue de Jesus regenera o homem. Ou seja, traz uma vida nova para mim e uma vida nova para você. Glória a Deus. E por último, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos ver que há uma operação, louvado seja Deus, que quando nós aceitamos a Jesus, depois do processo de uma regeneração, é a santificação. O que seria essa santificação? Na realidade, essa santificação é uma ação que o Espírito Santo de Deus opera em nós, através do seu poder, mudando o nosso coração, operando em nós, dentro do nosso ser, a ponto de nós mudarmos as nossas atitudes serem externadas através do corpo. Glória a Deus. A mudança interna ela é externada através do corpo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida. O Espírito Santo ele está trabalhando dentro do nosso ser, no nosso interior. E isso tem que se exteriorizar. Tem que vir para fora, aleluia, para que as pessoas vejam algo diferente em nós, mudança em nossas vidas. Então, essa justificação, 2 Coríntios capítulo número 5, verso 17, o que a Bíblia vai dizer? Louvado seja o nome do Senhor, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Glória a Deus. Capítulo de número 5, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Capítulo de número 5, verso de número 17. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, verso número 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então quer dizer, se está em Jesus, esta mudança, ela não pode ser gerada por conta própria do homem, mas tem que estar em Jesus. Só assim o homem pode ter uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida do homem. Então algo está mudando na vida do ser humano. Louvado seja Deus, está operando na vida do ser humano. Então, portanto, meus irmãos, nesse instante aqui, eu quero afirmar a vocês que essas operações, elas precisam acontecer em nossa vida, através da salvação de Deus. Então, a salvação é isso. Então, nós podemos afirmar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que, aleluia, que esta salvação, ela resume-se em a pessoa ter uma fé viva em Cristo Jesus. Segundo, obter vitória sobre o mundo e pecado. E terceiro, tornar-se membro da família de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar esta palavra a você. O importante é, apegue-se a cada dia ao Senhor, busque cada dia ao Senhor, para que você possa estar plenamente firme na presença de Deus e anunciar esta salvação a outras pessoas. Amém? Então, nesse momento, nós iremos orar e agradecer a Deus por esse momento especial. Senhor, muito obrigado nessa hora, por esta aula que o Senhor nos deu. Deus amado, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Teu Espírito Santo abençoe este irmão, esta irmã que estará assistindo esta mensagem, que está assistindo conosco, Pai, que está nos acompanhando. Deus, dê a tua graça, dê a tua salvação, dê, meu Deus querido, cada dia do teu poder, que ele possa, meu Deus querido, atentar a cada dia nesta salvação, meu Pai querido, que o Senhor tem nos dado de graça pelo seu grande amor. Nos dá uma noite abençoada, debaixo da tua graça, em nome de Jesus, é que eu te rogo essas bênçãos e por fé eu te agradeço. Que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, não apenas hoje, mas que seja para sempre. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.
irmãos, nós vamos aproveitar, eu vi aqui o pastor Desivaldo que está aqui conosco. Pastor Desivaldo, a paz do Senhor. Nós já vamos aproveitar para poder estar fazendo a oração pelo ministro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que o pastor estava nos falando que está enfermo. Nosso amado pastor Judson, lá na cidade de Matinha. Glória a Deus. Pastor, nós iremos aproveitar esse momento já para a gente fazer esta oração por ele. Glória a Deus. E já vamos estar concordando no nome do Senhor para que Deus ele possa dar a graça dele. E nós cremos no milagre de Deus, no poder restaurador do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai dar a saúde de volta do irmão, em nome de Jesus, para que ele continue fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, porque Deus chamou ele para fazer a obra. Glória a Deus. Então nós já vamos aproveitar. Você que está acompanhando aí, irmão, do outro lado, vocês que estão aí do outro lado, tem algumas pessoas aqui nos vendo, 2 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos aproveitar para poder estar orando pelo evangelista Judson, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta hora, Espírito Santo de Deus, o poder e a honra e a glória pertencem a Ti, Senhor. Tu tens o poder nas Tuas mãos, aleluia. Oh, Decoviandaraia, aleluia, Deus. O poder e a glória está em Tuas mãos, Senhor. A unção, meu Deus querido, está em Tuas mãos. O poder de cura, meu Pai querido, Senhor bendito, está nas mãos do Senhor. E o Senhor tem concedido à Tua igreja, Pai, esta autoridade para orar. E nesse momento nós elevamos a nossa voz diante do Senhor, na ousadia que há no nome de Jesus Cristo. Deus amado, neste momento, Senhor bendito, eu estendo as minhas mãos simbolicamente nesta hora, Deus. Senhor bendito, para poder estar ministrando juntamente com os Teus servos sobre a vida do Teu servo, Pai. O evangelista Judson, Senhor, que está lá na cidade de Matinha. Deus, em nome de Jesus Cristo, agora nós concordamos em nome do Senhor. E damos uma ordem agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que toda enfermidade que acometeu o corpo do servo do Senhor, seja arrancada agora, em nome de Jesus. Corpo seja curado, corpo seja livre desta enfermidade, corpo seja liberto desta enfermidade, em nome do Senhor. Deus, que os movimentos do corpo retornem novamente como dantes, meu Pai, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Tu és Deus que cura, Tu és Deus que sara, e nós concordamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, crendo, Pai, que nós iremos ver o Teu servo em perfeito estado, anunciando a Tua mensagem e ganhando almas para o Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Nós queremos no milagre, em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando cada um para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Pastor Desivaldo, um abraço em nome de Jesus. Deus abençoe, que logo, logo o Senhor esteja por aqui também, juntamente com o pastor Zenaldo, o pastor Antônio Nato. Nós estamos aguardando aqui. Deixa passar essa pandemia, vai dar tudo certo. Deus abrir a porta para vocês estarem aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor e um abraço em nome de Jesus Cristo. Amém.